Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para seguir com a nossa série Trauma Religioso. Para quem não nos conhece, eu sou o Wagner, casado com a digníssima Ana Paula há 20 anos. Juntos temos o ministério de ajudar pessoas, cuidar de vidas e, através da psicanálise, ressignificar vidas também. E nós começamos a falar sobre trauma porque foi algo que nós vivemos e foi algo que nós conseguimos ressignificar, foi algo que nós conseguimos vencer. E por esse motivo, nós escolhemos o tema trauma religioso. E quantas pessoas, infelizmente, amor, têm vivido uma vida ferida, amargurada, porque foram vítimas de trauma religioso. É verdade. E como nós passamos por isso, nós queremos só dividir o que aconteceu com a gente e como nós conseguimos ressignificar, entender os porquês. E eu acredito que vai poder ajudar alguém também a superar seus traumas. Exatamente. E esse tema, eu coloquei ele em pauta porque, infelizmente ou felizmente, né, existem as regras, existem os sistemas. Por exemplo, hoje você está vivendo numa família, tem um sistema familiar, né? Você, por exemplo, você comenta comigo que quando você vivia com seus pais, chegava aquele momento de dormir, seu pai, a sua mãe queria dormir, todo mundo que tinha que dormir, então você apagava as luzes, tinha aquele momento de comer, tinha aquele momento de tomar banho, enfim. Todas as famílias têm as suas regras. E as regras nós sabemos que são necessárias. As maneiras deles de pensar, de atuar, como enfrentam as situações, como pensam sobre cada tema, né? Tudo isso envolve o sistema familiar, né? Exatamente. No trabalho, o trabalho tem um sistema também. O trabalho tem as suas regras. De acordo com o diretor, criado ali seu sistema. Exatamente. E é necessário, porque senão, de uma certa forma, viraria bagunça aquele ambiente. Então, existem as regras ali. E as igrejas? As igrejas também. As igrejas também, né? Nasce através de um líder, aquele líder pensa de uma maneira, a palavra de Deus é revelada de uma maneira para ele, não de uma forma completamente individual, aquela revelação para cada pessoa, porque a palavra de Deus é interpretativa. Cada um interpreta da sua maneira e vive a sua verdade. E a igreja nasce também com aquele pensamento e vai aperfeiçoando suas regras ao longo do nascimento, né? Após o nascimento. Exatamente. Mas aí fica a questão. O emprego, o trabalho que a pessoa está, se ela não se sente confortável naquele lugar, se ela sente que aquele lugar já não é um ambiente favorável para ela, ela sai daquele trabalho e vai buscar um outro trabalho, porque se tornou um peso para ela. Família não tem como fazer muito isso, né? A família escolheu estar naquela família. Família, a gente luta por ela. Luta por ela, se adapta àquela situação. E igreja? O que fazer com a igreja? Nós temos um conceito de que a partir do momento que se torna pesado, então já não é algo que nos vai trazer benefícios. Então, o conceito de ser leve, nós temos abraçado esse conselho e vivido isso principalmente nos últimos dias. E uma das características que fazem muitas pessoas estarem em uma igreja, em um lugar triste ou com feridas, muitas das vezes por causa do peso que a pessoa carrega pelo sistema, pelas regras, pelo trabalho daquela igreja, que por um tempo, foi necessário na vida da pessoa, trouxe resultados para a vida da pessoa, mas agora já é pesado. Eu estou com a Bíblia aqui, em Mateus, no capítulo 11, no versículo 30, Jesus ele fala sobre isso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando se torna pesado, já traz problemas para a sua vida espiritual, para a sua comunhão com Deus, e aquilo, infelizmente, vai te afastar de Deus. E quantas são as pessoas que, infelizmente, estão vivendo em um lugar onde os sistemas, as regras daquele lugar têm trazido peso para ela, né? E ela fica ali ferida
amargurada, triste e até mesmo longe de Deus. Infelizmente, dentro da própria igreja, né? Porque não aceita, porque não está de acordo com as regras. Não pode isso, não pode aquilo, pode assim, não pode assim. E é isso, ao longo dos anos, isso não acontece a princípio, né? Uhum. Ao longo dos anos, a pessoa começa a ficar pesado. Ela começa a não concordar mais, começa a não entender que não é para ela. E o que fazer? E o que fazer? Se está indo contra o que você entende que é certo, biblicamente falando, porque como a minha esposa disse, depende da interpretação bíblica de cada um. Então, você está interpretando a Bíblia, você passou a conhecer a Bíblia, você está vendo que aquelas regras, aquele sistema, aquela forma de trabalho é algo que vai contra a palavra de Deus, então já não tem mais motivos para você continuar naquele lugar, porque está sendo um peso para você e, além de tudo isso, está indo contra a palavra de Deus. Que talvez antes você não tinha esse discernimento, agora você está tendo esse discernimento. Então, o que se fazer neste momento é buscar um lugar onde eu encontre ensinamentos, práticas que vai de encontro ao que eu entendo da palavra de Deus. A gente costuma dizer, né? Não busque uma igreja perto da sua casa, busque uma igreja mais perto da sua Bíblia, da palavra de Deus. E hoje tem vários lugares, várias igrejas onde você pode se sentir bem, confortável e que ali ensina os preceitos e os mandamentos da palavra de Deus, né? É verdade. Lembra quando você ouviu aquele pregador falando sobre as regras? Exatamente. Uma vez eu estava escutando uma palavra de um pregador famoso e ele estava falando sobre a religiosidade. Eu achei interessante porque ele dizia assim, a religiosidade, de uma certa forma, em alguns momentos, é necessário. Não se assuste, espere aí que nós vamos chegar no tema. Eu também me assustei, como assim é necessário? Só que ele estava dando exemplo. Quantas pessoas chegam na igreja com vícios nas drogas, prostituição, com vícios em jogos, enfim, no álcool e etc. Uma vida completamente longe da palavra de Deus, né? Uma vida totalmente perturbada. E essa pessoa já está há anos. A pessoa chegou na igreja, fumou 40 anos, bebeu tantos anos. Então, para que ela possa se libertar ou mudar aquela situação, aquela vida que ela estava vivendo, muitas das vezes ela não consegue fazer isso da noite para o dia. Sozinha. Deus tem poder para isso? Com certeza, a gente não está aqui ignorando o poder de Deus. Mas aquela pessoa, naquele momento, ela vai necessitar, podemos dizer, daquelas regras daquele ambiente, daquela igreja. Alguém para dizer, olha, você precisa abandonar as práticas do pecado. Você precisa se vestir um pouco mais adequado para buscar a Deus. Quando eu cheguei na igreja, eu usava roupas curtíssimas e estava tudo bem. Só que, de acordo com as normas daquele lugar, não estava certo. Então eu me senti obrigada a mudar e entendi, gostei, entendi o porquê que eu tinha que mudar. Porque o meu corpo era templo do Espírito Santo, então eu não podia expor ele daquela maneira. Aí vem as regras ali internas de cada lugar. E aí vai acontecendo de várias maneiras, né? Exatamente. Então uma pessoa necessita... Sobre vários assuntos. Necessita daquilo para, de uma certa forma, se livrar do passado que ela estava vivendo. Eu achei interessante porque é verdade, talvez se não fossem as regras impostas por aquela igreja, regras que eles acreditam que é o certo, aquela pessoa não teria se libertado daquele passado. E ao passar do tempo, talvez, aquilo foi se tornando pesado porque a pessoa já se libertou do passado, a pessoa abandonou, enfim, já se converteu, ela começa a entender mais sobre a palavra de Deus e é onde nós falamos, aquilo começa a se tornar pesado. Por isso, eu cheguei a uma conclusão de que não podemos querer mudar o sistema. O sistema, ou as regras, vamos dizer assim, eles já existem desde a época de Jesus. Quer ver o que está escrito em Mateus 23, no versículo 1?
ao 4, ele diz assim: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então, ou seja, você veja que Jesus, ele já falava sobre isso, sobre as regras, sobre as leis, sobre os fardos que o sistema colocava sobre as pessoas. Então, como que nós vamos mudar algo que já está ali há anos? Há ritos, né? A hipocrisia deles de fazer algo, ensinar algo e não viver. Exatamente. Então, talvez você pode até querer sentar com aquele líder, com aquela pessoa, com aquele pastor e querer mostrar o seu ponto de vista, mas dificilmente você vai conseguir mudar aquela ideia. Jesus não lutou contra isso naquela época. Nem o próprio Jesus, o fundamento de Jesus, o propósito de Jesus era salvar a humanidade. Ele não estava preocupado com isso. Ele respondia quando ele era questionado pela religião, né, pelos fariseus. Mas ele não estava ali para isso. Ele estava para curar, para salvar, para levar a vontade do Pai para todo mundo. Exatamente. Então, por mais que ele viveu confrontos, viveu esses momentos, mas o propósito dele não era esse. Então, o que fez com que nós viéssemos... Também não vai ser o nosso, né? Vai ser o nosso. O que fez com que nós viéssemos a vencer isso e a entender isso foi quando nós fomos para a Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos ajudou a entender isso, porque a gente ficava se perguntando, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que existem todas essas regras, leis e etc. Você já parou para pensar que se Deus quisesse, ele teria acabado com tudo isso? Se Deus quisesse, ele tem poder, ele teria destruído tudo isso, mas ele não quis. Por quê? Ele tem os seus motivos, né? Ele sabe de tudo que está fazendo, ele está no controle de tudo isso. E eu acredito que se ele permite, é para que venhamos aprender algo com isso, né? Como nós temos um lema que nós acreditamos que tudo com Deus é pedagógico. Ainda mais agora, nessa fase que nós estamos vivendo, né, meu amor? Uhum. Que tudo faz sentido. Tudo faz sentido. E o dia de hoje, amanhã, também vai fazer sentido pra gente. Tantas coisas que nós vivemos lá atrás e que hoje faz, assim, total sentido. Situações, pessoas que nós atendemos, pessoas que nós ajudamos, famílias que nós chegamos e que aí, depois que nós atendemos, conversamos, a gente falou um pro outro: amor, imagina se a gente não tivesse passado por tal e tal situação há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, há 10 anos atrás, nós não teríamos bagagem, nós não teríamos como ajudar essa pessoa hoje. Nós não seríamos quem nós somos hoje, nós não teríamos a maturidade que nós temos hoje, nós não enfrentaríamos a vida como nós enfrentamos hoje, nós não teríamos a visão de Deus, da palavra de Deus, na nossa comunhão com Deus que nós temos hoje. Então, tudo com Deus é pedagógico, tudo nós aprendemos algo, com tudo nós tiramos uma lição. Por mais que hoje você não esteja entendendo algo que você viveu, que você está vivendo, amanhã vai fazer sentido através da nossa leitura e comunhão com Deus. Exatamente. Nós queremos finalizar esse vídeo dizendo: não queira mudar o sistema, aprenda com ele, porque tudo é pedagógico, né? Aprenda o que não fazer. Exatamente. Né? Aprenda o que fazer. A gente estava até falando hoje como que as pessoas vão para uma faculdade, para uma universidade e lá aprendem uma profissão, saem de lá advogados, doutores, uma pessoa que nunca teve contato nenhum com a medicina vai, se forma, faz suas graduações e passa a atender pessoas, passa a fazer cirurgias delicadas no cérebro, porque aprendeu numa faculdade. Então, nós podemos aprender também através de experiências de outras pessoas e através da palavra de Deus. Exatamente. E a gente vai deixar esse versículo com vocês, que fala em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído
pois lhe falta o conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus. Exatamente. Que Deus abençoe todos vocês e até uma próxima. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.